Bem-vindo ao podcast Talk Vocacional, mais um projeto da Jornada Vocacional, onde nós vamos debater, conversar e aprender um pouco mais sobre as nossas estratégias de evangelização e atração da juventude para as novas vocações. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a Fernanda, e eu vou convidar ela para se apresentar para vocês, porque nós teremos um bate-papo muito especial sobre a temática de evangelização da juventude, encontros para a juventude, encontros vocacionais, mas eu vou deixar que ela se apresente para que a galera possa te conhecer um pouco melhor, Fernanda. Olá, Pierre. Olá a todos que nos acompanham aqui no podcast. É uma alegria estar com vocês aqui no dia de hoje para que a gente possa falar um pouquinho sobre todo esse serviço de evangelização da juventude. O meu nome é Fernanda. Hoje eu trabalho na Arcanjo, atuo como mentora da Jornada Vocacional. Tenho uma caminhada de mais de 10 anos acompanhando e desenhando estratégias e projetos para a evangelização da juventude. Então, desde o começo da minha caminhada, sempre fui levada, para a igreja pelos meus pais, e ali comecei então a me envolver com um grupo de jovens e com várias atividades pastorais que me conduziram desde cedo para esse serviço de acompanhar, de servir e de estar ali em meio à juventude. Então é sempre uma alegria poder falar sobre isso. Que legal, Fernanda. Eu acho que vale a pena a galera te conhecer um pouco mais também, na tua história com a juventude, né? Como que foi esse teu encontro com Jesus? Foi na juventude? Foi depois? E depois desse encontro, como foi que você teve o desejo de evangelizar a juventude, sendo que é algo sempre tão desafiador, evangelizar jovens, adolescentes, nos tempos atuais? Como que foi essa história? Conta um pouquinho pra gente. Olha, como eu falei, eu me recordo desde, de ser católica, de estar nesse meio desde sempre. Então, eu já cresci com os meus irmãos participando da igreja, se envolvendo em atividades pastorais, sendo coroinhas, depois fazendo ali catequese de Eucaristia, de Crisma e participando de grupo de jovens. Então, por estar envolvida nesse meio desde cedo pela minha família, eu acabei indo nesse caminho também. Mas teve um momento, teve os momentos ali da minha adolescência, juventude, em que de fato a gente se encontra naquele momento de tomar as próprias decisões, e de fazer as escolhas se a gente quer seguir naquilo ou não. Então eu me recordo que quando eu estava finalizando a minha catequese do Crisma, eu tinha uma catequista a Zenilda, que ela era realmente assim muito dedicada, muito empenhada, e lá na minha comunidade nós estávamos vivendo um momento em que não tinha um grupo de jovens estruturado, mas a nossa catequista, ela se empenhava muito em fazer encontros diferenciados, em nos promover uma reflexão, e o entendimento da palavra de Deus para que a gente pudesse viver e levar aquilo para a vida depois de concluir a catequese do Crisma. E aí assim aconteceu. Quando nós fizemos o Crisma, nós não quisemos parar de nos encontrar. E aí, aquela catequista começou então a entender que nós poderíamos, que poderia surgir dali um grupo de jovens. Só que nós ainda éramos muito novos e não tínhamos experiência, de como estruturar, de como conduzir, de como organizar. E aí eu já participava de um ministério de dança ali na minha comunidade, que depois ele saiu dali e foi para a paróquia. Então eu fui para a matriz, para a paróquia, e comecei a pedir ajuda dos pessoal que trabalhava no grupo de jovens de lá, para que eles pudessem vir na comunidade e nos auxiliar nessa estrutura. Então precisava ter gente para cantar, precisava ter gente para pregar, e a gente não tinha contatos, não conheciam pessoas que podiam fazer isso. Então a gente começou a ir em grupo de jovens da região, E aí chegamos nas paróquias vizinhas e começamos ali a trazer pessoas para que pudessem nos ajudar a estruturar um grupo lá. E ali foi onde eu comecei a sentir, assim, esse mover de Deus na minha vida, lá com 13, 14 anos, eu comecei a sentir que Deus realmente me pedia algo a mais, para que eu pudesse me envolver naquilo que eu sentia falta. Então não tinha aquilo sendo feito na minha comunidade ainda, e eu não sabia como fazer, mas eu sabia que ali Deus estava suscitando algo no meu coração para que eu pudesse viver e também ofertar aquela experiência para outros jovens. Então eu lembro que naquela época eu comecei a participar daquele grupo de jovens na minha comunidade, mas também comecei a participar do grupo de jovens em outra paróquia, para que eu pudesse viver uma experiência, para que eu pudesse também beber da fonte em algum lugar, para que aquilo também pudesse me ajudar a levar depois, um serviço de evangelização para a juventude lá na minha comunidade, que era um bairro um pouquinho mais carente, uma situação um pouquinho mais delicada. E assim foi. E aí eu fiquei bastante tempo participando desses dois grupos de jovens, para que todo aquele contato que eu precisava, de ter gente, de conhecer
conhecer mais gente da igreja também, para que aquilo pudesse me dar a base que eu precisava para organizar e para ajudar a minha comunidade a começar aquele grupo de jovens que estava nascendo. E foi uma experiência muito enriquecedora, assim, para toda a minha vida, né? Aquelas primeiras experiências que eu tive, de fato, assim, de encontro com Deus e de já me colocar a serviço também de outros jovens, a partir daquilo que eu estava vivendo e aprendendo, levo para minha vida, assim. Que legal, Fernanda. E também na sua história tem um período que você serve e trabalha na evangelização da juventude ali na sua comunidade, na sua paróquia, mas também depois você foi servindo em outros lugares também, que foi sendo chamada, né? Diocese, paróquia. Como é que foi isso, né? Esse chamado de pensar a juventude em outros lugares também, e uma amplitude maior que foi crescendo na tua história. Olha, Deus sempre foi muito providente, assim, na forma como foi fazendo se mover, né, na minha vida, de me possibilitando essas experiências e essas oportunidades em vários espaços, em vários campos de missão diferentes, assim. Então, como eu mencionei, eu sentia que eu precisava ampliar essa minha rede de apoio e buscar pessoas com quem eu pudesse aprender para colocar as coisas em prática na minha comunidade. Então, eu comecei a ir para outras paróquias, buscar outros grupos de jovens, e a gente começou a realizar grandes coisas naquela minha comunidade, né, e na minha paróquia, que até então não tinham tanta expressão de juventude. A gente até tinha grupos de jovens maiores na comunidade, mas eles não eram tão integrados, não tinha uma visão assim de paróquia, de tanta unidade. E a gente começou a fomentar mais isso. E aquilo começou a me conectar também com outras instâncias de evangelização da juventude, na diocese, na comarca. E aí, por ter também, né, um pouco dessa questão, acho que da liderança um pouco intrínseca, né, em mim, eu sempre fui dessa de estar na frente, de organizar, de fazer as coisas, de querer botar a mão na massa. E aí, eu fui me conectando com pessoas também desse perfil, com lideranças de Ministério Jovem na Renovação, com liderança de setor juventude na diocese, na comarca. E aí essas pessoas também foram identificando, né, possibilidade de eu contribuir de alguma forma. Então, eu fui primeiro a liderança desse grupo de jovens da minha comunidade, depois eu fui uma coordenação nesse outro grupo de jovens que eu participava, dessa paróquia vizinha, depois eu me tornei liderança paroquial lá na minha paróquia, e nós, né, começamos a fazer muitos eventos, experiências missionárias de evangelização da juventude em todos os bairros, trouxemos shows nacionais lá para a paróquia, para realmente trabalhar estratégias diferentes, né, de dialogar, de chegar até a juventude, de atraí-los, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vivência pastoral. E aí depois eu tive uma experiência que também eu levo, né, para toda a minha vida. Eu fui chamada para ser secretária diocesana do setor juventude na diocese, na mitra diocesana aqui da diocese de Joinville, e automaticamente, né, a dinâmica que a gente tinha na época era de ser secretária e também coordenadora do setor juventude. E ali eu fiquei por 5 anos da minha vida, né, como coordenação. Então eu trabalhava lá, na época eu saí do trabalho que eu tinha e fui trabalhar lá na Cúria Diocesana e fiquei como coordenadora nessa instância diocesana por 5 anos. E ali foi uma das experiências mais enriquecedoras para toda a minha vida, assim. Por mais que na paróquia eu também tinha contato com jovens de diferentes realidades, né, de diferentes regiões da cidade, de diferentes classes sociais, na diocese foi onde eu tive uma dimensão, uma amplitude muito maior, assim, das diferenças, das possibilidades, dos diversos carismas que tinha na igreja. Até mesmo antes de ir para a diocese, eu servi também no Ministério de Comunicação Social em nível estadual. Então, também participei de muitos eventos com a juventude no estado, mas ali, querendo ou não, eu acabava me conectando pouco com os grupos, né, do estado todo. Tinha oportunidades, tinha eventos, tinha retiros e encontros com todo mundo, mas na diocese mesmo, eu consegui exercer um trabalho mais profundo, assim, de pastoreio, de conhecer, de sentar com eles, de ter muitas tardes de evangelização, de formação nas diferentes cidades e de também estruturar as lideranças dessas diferentes regiões. Então, isso realmente me dava a oportunidade de mergulhar em diferentes realidades. Nossa, que legal. O pessoal que nos acompanha
também estão em diversas regiões. Tem gente que nos acompanha com missões dentro do Brasil, fora do Brasil, em diversas regiões desse país, em projetos missionários, evangelização. E a gente escuta aí com os nossos alunos da jornada as dificuldades e desafios de chegar à juventude com diferentes culturas, com diferentes expressões. E a gente tem percebido que, na verdade, é uma grande dificuldade também de aproveitar as oportunidades já existentes para que as congregações, para que as dioceses cheguem à juventude onde eles já estão na igreja, mas também de pensar outras estratégias para os jovens que ainda não estão na igreja, né? A gente trabalha muito na jornada essa questão de que a vocação ela é fruto da evangelização. É primeiro preciso um encontro com Jesus, e aí esse encontro com Jesus, a resposta é uma resposta da sua vocação. Fernanda, o que você pode nos ajudar a pensar? Primeiro, temos diferenças de idades. A gente percebe cada vez mais que a juventude tem suas diferenças de idades. Temos aí os adolescentes, né, que já se encontram em grupo de jovens, chamam assim de grupo de jovens. Temos alguns jovens que já estão com outra idade, pessoal aí de 20 anos, tal, que às vezes não se encontra mais com aquele grupo de adolescentes, tem uma dificuldade de se encontrar. Mas jovens que têm diversas realidades, que estão na faculdade, que não estão. Na tua experiência de evangelização, como é que tu vê essa questão de pensar evangelização com adolescentes, com jovens um pouco mais adultos? Você pensa que é necessário de estratégias diferentes? Não é necessário? É a mesma estrutura para evangelizar esses públicos? O que você pode nos ajudar a pensar? Olha, é realmente um desafio complexo, assim, e quando a gente pensa, né, numa atuação de uma congregação, na dimensão vocacional, de encontros, e também na paróquia, né, nessa realidade de grupo de jovens no dia a dia, eu entendo a complexidade de ter tantas pessoas servindo para tantas realidades diferentes. Então a gente sabe, né, a palavra já diz, a messe é grande e os operários são poucos. Mas no dia a dia, a gente realmente sente que é necessário ter uma linguagem e uma estratégia diferente voltada para cada um desses públicos, porque o adolescente vive os seus desafios e ele precisa ser encontrado e ser acolhido naquela linguagem do momento que ele vive. O jovem, ele tem outra dimensão, tem outras necessidades e outras realidades e precisa ser acolhido e encontrado e ouvido na sua dinâmica de vida. Assim também, né, numa questão de vocação adulta, da mesma forma, os desafios eles são muito diferentes. Então a gente vê hoje, né? Agora eu já sou mãe, então eu tô até um pouquinho distante, assim, dessa organização, dessa realização de eventos, tô em outra fase da minha vida, mas na minha experiência, em todo o tempo, assim, que eu acompanhei os jovens, eu percebia muito essa dificuldade da gente abordar temas um pouco mais complexos, quando a gente queria falar com os jovens mais velhos, e tinham muitos adolescentes no grupo de jovens. Então, por vezes, a gente pensava em dinâmicas mesmo de grupos separados, e colocava pessoas diferentes, os jovens que eles já estão, né, num relacionamento, já estão se preparando para casar, eles precisam ouvir um tema de uma forma. Aqueles jovens que ainda estão lá no ensino médio, vivendo toda aquela questão de decisão de vida, de profissão, do que vai fazer, se vai fazer vestibular, se vai entrar na faculdade, se não vai, eles precisam ouvir outra coisa. E essa questão do discernimento da vocação, ele chega em diferentes momentos da vida, para esses jovens, para esses adolescentes, mas é um tema que precisa ser falado. A minha experiência, o que mais acabou me movendo em toda a minha caminhada de evangelização e no meu serviço à igreja, foi muito mais a falta de algo do que o encontrar alguma coisa, digamos assim. Porque na minha comunidade não tinham muitas estratégias, não se falava muito sobre vocação. Então, o que nós tínhamos lá era uma juventude sedenta por viver e experimentar alguma coisa e uma catequista dedicada em querer entregar algo para essa juventude. Então, a gente foi atrás. E aí, depois, claro, muitos jovens viveram essa experiência de encontro, de mergulho na palavra de Deus, experiência de encontro com o Senhor, e isso continuou sustentando a nossa caminhada de fé. Mas, inicialmente, o que nos moveu foi aquela inquietação por ver oportunidades, por ter sede de algo, mas não se falava, né, sobre essa questão vocacional, não se mostrava onde tinham possibilidades de nós fazermos encontros, de ouvir das pessoas sobre isso. Então, não se falava sobre várias dimensões, né, não só sobre a questão religiosa, de ser um padre, de ser uma irmã religiosa, não se falava sobre vocação de maneira geral, né. Então, hoje eu acho que já
já se fala muito mais sobre isso na igreja, mas nós precisamos entender que com cada realidade de vida, com adolescente, com jovem, a gente tem que ir encontrando a forma de chegar e plantar essa sementinha desde sempre. Que legal. Tem uma coisa interessante que você traz, que é a tua experiência também no setor juvenil, onde tinham várias expressões com várias espiritualidades, né? A gente encontra aí com as congregações, com as dioceses, essa dificuldade em alguns momentos de se comunicar com diferentes expressões da juventude, né? Com diferentes carismas, com diferentes formas de espiritualidade. E aí, isso, às vezes, alguns se sentem como trabalhar com isso, como promover um encontro que acolha toda essa pluralidade dentro da igreja, né? Mas para que seja de uma forma atrativa. Como é que você fazia isso? Como é que vocês pensavam isso? Naquele período ali, de pensar toda essa juventude da diocese no mesmo encontro, com tantas espiritualidades, com tantos carismas, ainda fazer a juventude rezar, se encontrar e querer estar lá, né? Além de querer estar lá e depois querer voltar. O que você pode trazer para ajudar a gente a pensar isso? Olha, o primeiro movimento que me acolheu foi a Renovação Carismática Católica, né? Então sempre teve um espaço maior no meu coração, isso eu não posso negar. Então, quando eu recebi esse convite para ir para o setor, e por isso eu digo assim que foi uma experiência que ampliou muito, né, a minha visão, meu conhecimento de igreja, porque a gente acaba criando esses preconceitos daquilo que é diferente daquilo que a gente acredita, né? Então, o primeiro eu tive que realmente quebrar com isso, assim, né? Eu olhar e falar, gente, eles rezam diferente de mim, eles estudam a palavra de Deus um pouco diferente, mas não quer dizer que tem uma forma errada, que tem uma forma certa, né? Vamos aprender, vamos sentar e vamos se entender aqui. Então, no começo, como muitos sabiam que eu vinha da renovação, eles também criaram uma barreira comigo em alguns momentos, né? Porque então, quando a gente conduzia um momento de adoração num grande evento, a Fernanda é tendenciosa e vai sempre conduzir de um jeito da renovação. Então, acabava tendo em alguns momentos esse choque, assim, né, de diferentes realidades. Mas com muito amor à missão, tanto eu quanto as outras lideranças, a gente se abriu para aprender uns com os outros, né? E encontrar momentos em comum em que nós podíamos unir esforços mesmo e cada um ter o seu espaço ali. Então a gente sempre promovia muitos momentos. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, de trabalhar em equipe. Então eu não gosto de construir as coisas sozinha. Então, por mais que eu goste também de organizar e já de levar um roteiro, uma proposta, a gente sempre sentava na mesa com as lideranças e construía as coisas muito junto. Então, eles traziam o que era próprio de um carisma, o que era próprio de uma expressão, que eu também não conhecia todas, né? Então, eu fui conhecendo aos pouquinhos e entendendo o que era mais importante para um, o que era mais importante para o outro e deixando cada um colocar a sua cara. E a gente percebia que aquilo representava, de fato, diferentes juventudes. Porque nem todos vão se encontrar na igreja com o carisma da renovação, nem todos vão se encontrar com o carisma da pastoral da juventude, do Reino Cristo e tantos outros. Então, como a gente conseguia dar para os eventos que a gente realizava enquanto setor juvenil uma cara de todas as juventudes, isso abria espaço para que realmente mais jovens viessem e se encontrassem. Então, uma coisa também que eu sempre gostei de fazer nos eventos é de nós colocarmos diferentes atrações para diferentes públicos. Então, nós pensávamos no espaço de palestra, no espaço de formação, mas também pensávamos nos espaços de lazer. Então, a gente trazia grafite, a gente trazia dança, a gente trazia arte, trazia realmente cultura, trazia esportes. Então, nós montávamos roteiros assim de atividades físicas mesmo, né? Coisas com água, coisas com essas coisas, né, que se suja assim, muro de escalada. Fazíamos essas atividades que realmente mostrava para os jovens que ali na igreja tinha espaço para todos eles. Então, assim, por vezes o jovem era atraído para um evento nosso pelo muro de escalada, mas quando ele chegava lá dentro, ele via que tinha vários espaços em que ele podia ter uma experiência com Deus. Então, você vai fazer uma dinâmica dessa, né, de um muro de escalada. Lá no espaço do muro, a gente coloca frases de evangelização, a gente coloca meta, a gente coloca objetivo e vai dando significado para tudo isso. Então, no meio dessas diferentes atividades, assim como diferentes atividades que representavam diferentes expressões, que também representam diferentes jovens da vida, né? Não só coisas rotuladas como, isso aqui é uma atividade da igreja. Não, diferentes atividades que jovem gosta de fazer. Esporte, cultura, lazer,
espiritualidade, diferentes momentos para que todos os jovens pudessem se sentir acolhidos, sentir que ele tinha um espaço para eles e, claro, em tudo isso pensando em missionários que estivessem ali disponíveis para falar sobre vocação, para falar sobre evangelização, para que isso nos ajudasse a atingir o objetivo final do evento, que além de trazer um grande número de jovens e mostrar para eles esse lado da igreja, cumprir com o objetivo também da evangelização. Nossa, que legal pensar isso, porque nós encontramos aqui muitos nossos alunos e o pessoal que está acompanhando o podcast que chega lá na paróquia e tem uma dificuldade de como escutar o jovem. E quando você traz essa questão aí muito interessante de 2 testemunhos que você dá, né? Tanto da sua catequista, como o momento que você era coordenadora, né? A sua catequista, ela é adulta, ela não era jovem, e ela tem uma sensibilidade à juventude. Acho que o primeiro paradigma que a gente quebra aqui é que de evangelização na juventude não tem idade para aquele que evangeliza. Se tem a ideia de que só o jovem vai conseguir evangelizar o outro jovem. Não, tem uma catequista que tem uma sensibilidade, que escuta aí os anseios de Deus e da juventude, e ela acaba assessorando, dando esse suporte necessário para que os jovens consigam assumir os seus espaços dentro da igreja. E aí acontece aqui, né, da irmã, do padre, dos leigos aqui consagrados, da dificuldade de chegar às vezes e de achar, eu não tenho mais idade, eu não tenho jeito, como é que eu vou fazer? A mesma forma com que você disse que trabalhava com as outras expressões, né? Colocar na mesa para que todos participem e a juventude consiga construir algo, né? Que interessante isso, porque você aí que está chegando, está nos ouvindo, quando você chega numa paróquia, quando você chega numa comunidade, onde você chega num território, numa escola, numa faculdade, tantos espaços que nós estamos falando de evangelização. Ali aonde você chegar, coloca todo mundo na mesa e vamos escutar. Os jovens têm muita coisa para dizer, né? O problema é que geralmente se quer pensar a juventude sem a juventude, né? E aí eles podem ajudar a construir os próprios encontros. Esses dias eu fui trabalhar numa escola e aí eu tinha um encontro para conduzir dentro da escola e eu chamei alguns adolescentes dias antes e fiz a apresentação para eles e validei com eles. O que vocês acham dessa linguagem, dessa fala, está dentro? Vocês acham que isso faz sentido para os colegas de vocês na escola, que eram jovens de diferentes idades, diferentes sexos, justamente para ver se estava dentro? E eles me ajudaram a validar e construir isso para que quando eu fosse para a escola estivesse um pouco mais alinhado com aquilo que o jovem estava esperando. Te falo isso porque essa experiência que tu trouxe de ouvir, e pensar e escutar com eles é de fato muito interessante e queremos deixar isso para a galera que está escutando, né? Como não precisa chegar pronto, como às vezes a gente quebra a cabeça dentro de uma sala e não deixamos eles participar conosco e conversar conosco, né? É um grande passo nisso. Outro ponto que você me fez pensar aqui, muito interessante, que você trouxe coisas muito criativas, né? Eu diria até uma palavra aqui disruptiva, né, no encontro. Você pensar no encontro de jovens na igreja com um muro de escalada. Você está pensando aqui com um circuito que tem água, que tem algo que o jovem gosta, tem energia, principalmente o público aí adolescente, né? Você falou de dança, falou de teatro. E às vezes nós limitamos a espiritualidade, acreditando que esses momentos também não são espirituais, né? Mas os momentos de lazer também ali está Jesus, também está evangelizando, porque, como diz o Papa Francisco, é o momento da cultura do encontro. E a cultura do encontro, ela converte, ela transforma, ela evangeliza, num tempo que o jovem está somente no celular, está vivendo um momento coletivo como esse, o quanto que isso evangeliza e fala de Jesus, né? O que você poderia nos trazer sobre essa tua experiência? Eu acompanhei já algumas coisas nesse sentido, que já vi de seus trabalhos, de ser ousada, criativa, de pensar coisas que não é comum assim de se pensar. Primeiro, como que vinha isso, né, no seu coração, na sua ideia de querer fazer? Pode até citar exemplos de coisas que você disse, nossa, aqui foi ousado, hoje eu olho e digo, meu, como é que naquela idade a gente pensou em fazer isso? E como é que você conseguia levar isso para as coordenações, né? Sejam o clero que tinha que aprovar isso, as coordenações adultas, porque aqui nós também temos as congregações diocesas que precisam de suas aprovações de conselhos, de governo, até de apoio financeiro, né? Acho que vale a pena aí tu contar um pouquinho disso, porque eu acho que inspira um pouquinho o pessoal que está ouvindo. Meu Deus, é muito gostoso relembrar tudo isso, né? Enquanto você ia falando, ia fervilhando aqui a minha cabeça de tanta coisa que eu gosto muito de relembrar, assim, essa fase da minha vida.
Mas vamos por partes. Tem uma coisa que você falou que pega muito agora nessa pergunta final. Você citou a catequista, né? Que foi muito sensível ali ao apelo da juventude, a esse mover de Deus ali naquele momento nosso. E graças a Deus, além dela, eu tive outras lideranças e outros mentores, posso chamar assim, ao longo, né, de cada experiência que eu tive, que tiveram um olhar muito sensível, assim, para as necessidades da juventude. Então, tem um padre que me acompanhou lá na paróquia, o padre Sérgio, que também depois foi meu gestor na época que eu trabalhei no setor juventude da diocese. Inclusive, na época, antes dele ir para o setor, antes dele ir para a Mitra Diocesana, foi ele que me indicou para o coordenador de pastoral da época, porque trabalhava comigo lá na paróquia, né? Ele era nosso pároco e eu era liderança lá. E esses dois, assim, eu posso elencar, né, como grandes responsáveis, assim, por muita coisa que eu tive a oportunidade de ser e fazer. E aí eu lembrei de uma situação, porque você falava do quanto por vezes é difícil, né, o jovem ganhar espaço nesses momentos de reunião, de conselho, e tudo é um espacinho mesmo que a gente vai conquistando, né? Então eu diria para os adultos que abram o seu coração, que acreditem nos jovens, mas também diria para os jovens, arregassem as mangas e trabalhem, porque a gente precisa conquistar, né? A gente quer que a igreja abra as portas, mas a gente também tem que fazer por onde, né? De construir o nosso espaço para ganhar toda essa confiança. Então, quando a gente queria começar esse grupo de jovens lá na comunidade, de cara a comunidade não queria deixar a gente se encontrar à noite sozinho, sem um adulto, porque nós éramos muito novos. Então, essa minha catequista tinha que ter disponibilidade de estar sempre presente nos grupos, de chegar cedo, de abrir a igreja para a gente poder organizar, porque só ela que podia ter chave. E aí, com o tempo, a gente foi tendo mais responsabilidades e conquistando essa confiança. Mas aí teve um episódio que foi muito bizarro, assim. Um dia que eu tava muito feliz, a gente tava terminando o grupo de jovens e eu tava toda eufórica, alegre e tal. E aí eu saí da igreja, eu me lembro certinho, jogando a chave para cima. E aí teve uma hora que eu joguei a chave para cima e a chave não voltou. A chave ficou lá em cima. E aí, meu Deus, né? O desespero, o que que eu faço? Quem que eu vou avisar? Porque aí aquela chave já era responsabilidade minha, eu que ia fechar a igreja, eu tinha senha do alarme e tudo, e aí de repente eu tava sem chave e não tinha como fechar a igreja, e nenhum de nós tinha a possibilidade de chegar e alcançar lá em cima a altura que tava a chave. E aí eu tive, né, que ligar para os adultos me socorrerem. E aí foi todo um plano ali de emergencial para resolver aquela situação. A minha catequista teve que, né, a minha catequista da época teve que acionar outras pessoas responsáveis da igreja para ir com aquelas escadas grandonas para tirar, mas eles me blindaram assim de tudo que poderia dar errado, né? Para que, por exemplo, pessoas que de repente não apoiavam tanto nem ficassem sabendo, porque eles sabiam que eu era responsável e eu expliquei o que tinha acontecido e não foi, né, para zoar, para, enfim, estragar alguma coisa que eu fiz aquilo. Eu tava tão feliz e tão animada que eu saí brincando, joguei a chave pra cima e uma hora ela Tiveram não que, voltou mais. tiveram que criar um plano de resgate da Um plano chave. de resgate da chave e, né, de De cuidar de resgate mim das naquele almas a momento. resgate da É, chave. tipo isso. Então, enfim, assim. E aí, aos pouquinhos, eles foram me levando, né, para essas reuniões. Então, me confiavam momentos de apresentar os nossos planejamentos, de apresentar os nossos cronogramas. Numa realidade de comunidade, de paróquia, essa questão financeira é um pouco mais difícil, porque os recursos são mais escassos mesmo, né? Então, a gente sempre teve que trabalhar muito nas festas, principalmente, para arrecadar dinheiro, para poder investir nos nossos eventos. Então, se a gente queria fazer camiseta, se a gente queria fazer um retiro, trazer alguma coisa diferente, um pregador de fora, né, como a gente falava, ou um músico, uma banda mais expressiva que cobrava, a gente tinha sempre que arrecadar o nosso dinheiro, né? Então, por vezes, quando era um retiro, uma coisa mais interna assim, a paróquia, a comunidade sempre ajudava com alguma coisa, mas a gente tinha que captar os nossos recursos. E aí a gente entrava, né, com a galera, e também o que era muito legal é que eles nos davam oportunidades. Então, sempre tinha um espaço na festa da padroeira, que era a nossa mesa pra gente vender brigadeiro, para fazer um correio elegante, para vender alguma coisa para arrecadar. Então eles não nos davam só o trabalho, né? Nos davam também a oportunidade de fazer e de ter os nossos espaços assim. Depois, numa instância diocesana, eu diria que era relativamente mais fácil de organizar isso, né? Por ter já um orçamento previsto. Mas, claro, a gente também tinha que lutar por isso e organizar, né? Para que a diocese pudesse aprovar com antecedência, pudesse avaliar também todos os gastos e investimentos que a gente queria fazer para cada evento. Ali também existia uma organização junto às paróquias, né? Para que as paróquias também pudessem ajudar financeiramente nos eventos. Então, já tinha, né, um orçamento previsto para
os nossos eventos, e ali a gente tinha então que mostrar as nossas ideias. E aí quando você fala, né, de criatividade, de ser ousado, tudo isso sempre vinha muito em equipe, né? Então, como eu falei, eu gostava muito de trabalhar com mais pessoas, de trazer mais gente para ter ideia, para trazer sugestão e de realmente pesquisar, né, possibilidades em outros eventos. Como eu falei, não só da igreja. O que está se fazendo em outros eventos que tem de jovem e de adolescente pela cidade? Então, eu pesquisava muito isso e aí a gente ia para a mesa com as nossas lideranças, com a equipe de organização dos eventos para pensar. Eu me recordo de uma coisa lá na paróquia que a gente fez um ano, que a gente sempre, os retiros têm que dormir cedo para acordar cedo, né? E aí um ano a gente pensou, cara, os jovens gostam de ficar acordados até mais tarde, né? Então vamos de repente no sábado estender um pouco a nossa programação e acordar mais tarde no domingo. Aí a gente foi lá, apresentou pro padre, a gente queria colocar um filme, aí depois a gente queria fazer uma vigília até de madrugada para acordar mais tarde no domingo também. E aí o padre super aprovou, gostou da nossa ideia, deixou a gente fazer. Aí, como só isso não era suficiente, eu e a minha equipe, a gente mandou fazer pijamas listrados de banana de pijama para toda a equipe, né, de coordenação ali, para a gente montar um teatro, uma dança, para abrir a nossa noite, né, especial com os jovens. E aí a gente fez uma toquinha de banana de pijama para todo mundo usar no retiro. E até hoje, quem vê as fotos, né, na internet disso, me manda perguntando: o que é isso aqui? O que vocês fizeram nesse retiro, né? Porque olhando sua foto não dá para entender. Mas para quem viveu lá, a gente tem uma memória muito gostosa daquela noite, né? Então não foi algo tão diferentão, só que a gente abriu a noite com uma dança, com uma coreografia. Na hora a gente tava morrendo da vergonha, né? Quando a gente pensa é incrível, depois na hora de executar a gente quer sair correndo. Mas foi muito legal. A gente fez um momento, foi bem especial, foi bem divertido. Depois todo mundo usou a toquinha para assistir filme. Depois a gente teve um momento incrível de vigília, de adoração. Dormimos mais tarde no sábado à noite, aproveitamos, porque os jovens já iriam dormir e já, né, no caso, iriam para o quarto e não iriam dormir cedo, porque eles iam ficar conversando. Então a gente aproveitou com todos eles junto e no domingo acordou realmente mais tarde, porque estava na nossa programação. E a gente tem lembranças muito boas, assim, né, dessas experiências, de acreditar. E como eu falei, de ter pessoas que também acreditavam que tudo aquilo ali que a gente propunha eram de fato ferramentas e estratégias de evangelização. Então, como eu falei, assim, eu acredito que em tudo isso tem o mover de Deus, né? Era uma inspiração assim de Deus, mas a gente trabalhava muito para mostrar também para as nossas lideranças, para os nossos conselhos, que a gente estava fazendo algo sério, né? E que não estava ali brincando só com os jovens. Então, eu acho que tudo isso vai possibilitando com que a gente conquiste esse espaço, conquiste confiança e com que essas pessoas, né, que estão nesses cargos de liderança acreditem no trabalho que está sendo feito. Legal, e acho que mais uma vez você traz aqui, né, que o quanto que é construído coletivamente, né? O quanto é importante pensar esses momentos de escutar o jovem, trabalhar em equipe para pensar alternativas de evangelização de fato, né? O quanto que isso é saudável e o quanto às vezes a gente acaba se perdendo, né? Então as instituições aqui que estão nos escutando hoje, né? Quando foi a última vez, a gente pergunta para cada um de vocês, que ouviram a juventude, que pararam para escutar, que trouxeram eles para pensar junto, seja a população desde lá, ribeirinha, a da periferia, a da favela, a de classe média, a mais central, a do bairro nobre. O que esses jovens estão procurando? O que dá para pensar de estratégias de evangelização junto com eles, né? Aquilo que já foi tentado, aquilo que pode ser feito. E também, outra questão, né? Dá para pensar também aqui encontros que existem que tem uma certa expressão, né? Quando a gente olha, eu tenho uma aula de evangelização da juventude que eu dou, Fernanda, na jornada, e aí eu trago alguns eventos, alguns encontros que acontecem de grande expressão. Aí, estamos falando de 2024 ainda, né? Nós olhamos um PHN com mais de 180 mil jovens no encontro, 180 mil no final de semana, é uma grande expressão. O que tem que atrair tanta gente assim? A gente olha para um DNJ ali, o Summer Beats da Arquidiocese de São Paulo, 60 mil jovens. O que tem que reúne tantos jovens ali? A gente olha para a Jornada Mundial da Juventude com o Papa, né? No Brasil, aqui 3,5 milhões a 4 milhões de jovens. Ano passado em Lisboa, 1,5 milhão de jovens na vigília com o Papa, na missa de encerramento. O que tem nesses espaços que a gente pode olhar e pensar ainda que não dá para desistir, né?
E aí, outra coisa que você me trouxe muito interessante, né? Para quem vai pensar um encontro vocacional, quem vai pensar um encontro de evangelização da juventude, né? Quem faz parte da sua equipe, né? Às vezes tem pessoas que fazem parte da equipe que não estão contribuindo. Então, estar cercado de pessoas que estão sonhando juntos a evangelização, que não tem o preconceito com a juventude, com os adolescentes, porque aí nós sabemos sim que esse preconceito existe em alguns espaços ainda da igreja, e trazer pessoas que de fato queiram sonhar junto, ousar junto, porque há muito o que se fazer ainda, né? E nós acreditamos nisso. Gostaria de fazer uma pergunta, Fernanda, importante assim, para você. Na animação vocacional, para as equipes que estão nos ouvindo, equipe de animação vocacional, qual que é o maior desafio e a partir da sua experiência, o que tu pode ajudar eles e elas a pensarem de evangelização da juventude, né? De atrair os jovens para as congregações, instituições, dioceses estão nos ouvindo aqui, de equipes às vezes 5 pessoas, equipe de 3 pessoas, às vezes não tem nenhum jovem na equipe, e eles querem chegar até a juventude. Qual o desafio que eles, na sua leitura, eles podem encontrar? E o que você acredita que é interessante para eles, então, começarem a fazer para continuarem esse trabalho, não desistirem, porque as vocações estão aí, só precisam ser encontradas, né? É isso. Eu acho que na tua fala, assim, tem até alguns indícios da resposta que eu estava formulando aqui na minha cabeça enquanto você perguntava. Porque os jovens, eles estão, né? Eles estão em algum lugar, em todo cantinho tem algum jovem. Então, assim, por vezes o que eu sentia lá na minha paróquia, depois na diocese, é que a gente acaba tendo trabalhos muito segmentados, assim, muito fragmentados, e as pessoas não se unem, né? Não olham para essas oportunidades de unidade, de somar forças. Então, quando nós fazíamos evento, nós procurávamos acionar todos os organismos com quem a gente conseguia contato, com as comunidades de vida da diocese, da cidade, com os organismos de animação vocacional, para que cada um tivesse a sua barraquinha, a sua mesa lá no evento e lá tivesse a oportunidade de estar com a juventude. Então, é impossível, né, que alguma diocese não tenha, por mais que lá na congregação tenha 5 pessoas, algum evento para aquela juventude na diocese vai ter. Em alguma paróquia tem algo sendo feito e algo sendo pensado. Então, se tem uma equipe numa congregação que ainda não tem um jovem para ajudar a pensar junto, une forças, procura aonde estão esses jovens. Em alguma paróquia perto, em alguma comunidade, vai ter alguma estrutura que possa unir forças e possa pensar junto. Aquele grupo de jovens provavelmente precisa de uma ajuda de fora também, porque os grupos precisam de música, precisam de palestrante, precisam de pregador. Então, quando a gente consegue unir forças, né, com essas forças que já existem fora das paróquias e das comunidades, ambos podem ganhar, né? Porque cada um oferece aquilo que tem. E aí a gente consegue encontrar essa força de sentar na mesa e pensar junto com os jovens e de também, né, essas pessoas que já têm mais experiência nessa caminhada, nesse discernimento vocacional, ajudar o grupo de jovens naquilo que eles precisam também. Então, eu penso que essa questão de unir forças, de derrubar, né, os muros e formar pontes é mais do que a gente precisa em todas as realidades para que a gente possa fazer com que mais jovens tenham essa experiência, pensem, reflitam na sua vocação e, por consequência, se encontrem, né, com a sua vocação. Muito legal, Fernanda. São esses e muitos desafios que nossas instituições, nossas dioceses enfrentam aí no trabalho de evangelização da juventude. E nós sabemos que muitos dos nossos clientes, muitos dos nossos ouvintes aqui do podcast, a galera que está assistindo, tem alguma dificuldade na animação vocacional. E a gente quer falar com você nesse momento. Se você traz alguma dificuldade hoje na animação vocacional, na atração, no acompanhamento, no discernimento da animação vocacional, o nosso programa de mentoria da Jornada Vocacional é um programa de 12 meses, onde nós temos aulas ao vivo, onde nós temos um momento de plano de ação, construir junto com a instituição, junto com a diocese, um plano de ação vocacional. Depois nós temos um período de acompanhamento desse plano de ação. Junto com isso nós temos um sistema que acompanha aí os vocacionados, desde o que chega para a internet, que chega presencial, e ali a gente consegue acompanhar. É um programa bem interessante, nós já estamos aí na 3ª turma, indo já para a 4ª turma nesse momento. E fica o convite para você conhecer um pouco mais da nossa jornada. Você pode entrar no nosso site www.jornadavocacional.com.br ou entrar em contato através do nosso Instagram também, da Agência Arcanjo, e lá você pode tirar mais dúvidas e conhecer um pouquinho melhor da nossa jornada vocacional.
Foi legal trocar ideia hoje aqui no nosso podcast do Talk Vocacional com você, Fernanda. Obrigado pelas suas contribuições, pelo compartilhar da tua história, por nos animar e resgatar a vontade de sonhar, de continuar acreditando que Deus continua tocando e tem sede dos jovens, e nós que não queremos desistir, e nós esperamos, né, que a todos que escutaram e assistiram continuem aí evangelizando, não desistindo, e tenham se animado um pouco mais com o testemunho aí da Fernanda. No nosso próximo encontro, o tema que nós teremos é como engajar os jovens na paróquia. Muito interessante, né? Aqui a gente trouxe um pouquinho da experiência da Fernanda na paróquia, na diocese, mas a gente vai trazer especificamente lá na paróquia, no dia a dia da paróquia, estratégias de evangelização com esse jovem. Esperamos que você, Fernanda, possa escutar também o nosso próximo encontro e você também possa nos acompanhar. Muito obrigado e até o próximo encontro. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história, de relembrar tantas coisas maravilhosas que eu vivi nessa minha caminhada, né, de evangelização e também, né, de evangelização e de serviço à juventude. E também sou mentora na Jornada Vocacional, então se você quer continuar essa conversa, né, participe do nosso programa de mentoria, traga a sua instituição para fazer essa construção desse plano de ação, dessas estratégias, para que nós possamos continuar indo ao encontro da juventude. Então, muito obrigada e deixo meu abraço e meus sinceros votos e orações para que nós consigamos, né, continuar nesse serviço aí, alcançando cada vez mais jovens. Muito obrigado, Fernanda. Um abraço. Um abraço.